Rio de Janeiro. Então a gente parou o trabalho, óbvio, ligamos a televisão, paramos todos de trabalhar e ficamos todos juntos assistindo dentro do departamento. Éramos aproximadamente 50, 60 pessoas e foi muita comemoração. Depois ninguém conseguiu mais trabalhar. Tivemos que ir para um restaurante, para um bar, para comemorar a grande vitória da cidade do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Sancionada pelo governo federal em 2006, a Lei do Incentivo ao Esporte tinha como objetivo permitir que empresas e pessoas físicas pudessem apoiar financeiramente projetos desportivos e paradesportivos mediante um incentivo fiscal com desconto do imposto de renda devido. Ainda que não tenha consagrado a filantropia esportiva no Brasil, a medida abriu a possibilidade de que mais e mais pessoas tivessem acesso ao esporte. E foi um instrumento decisivo na realização dos grandes eventos esportivos no país. Então, a Lei de Incentivo ao Esporte é uma reivindicação de décadas do segmento esportivo. Conseguimos fazer com que ela acontecesse de fato em 2006 e ela foi regulamentada em 2007, começou a ser utilizada em 2007. Então, a relevância dela para a década esportiva que o Brasil viveu de grandes eventos foi fundamental para a preparação das equipes, preparação dos atletas, para que todas as equipes brasileiras os atletas brasileiros tivessem condições de participar de forma mais plena e efetiva durante os Jogos Olímpicos. Muitas vezes as empresas não têm uma verba de marketing disponível, mas não por isso elas querem deixar de se envolver com aquele conteúdo, seja esportivo ou cultural. Então, acho que as leis de incentivo, elas são realmente a porta de entrada. E além de serem, acho que um gasto inteligente do imposto, né? A Lei de Incentivo ao Esporte e os mecanismos de renúncia fiscal permitiram investimentos no esporte cujo total vai a 2,114 bilhões, distribuídos em 3.183 projetos de 1.100 proponentes, beneficiando diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Já foi uma grande conquista a Lei de Incentivo do Esporte. Então, hoje, mantê-la, consolidá-la é importante e tentar aumentar o percentual a ser incentivado, pelo menos de 1% para 3%, que é um projeto de lei que já tramita hoje na Câmara e no Congresso Nacional. Então, acho que tem que consolidar o avanço da Lei de Incentivo do Esporte, que é um mecanismo fundamental para o fomento do esporte de base e do esporte de alto rendimento. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos receberam 4 bilhões de reais em investimentos feitos através de mecanismos de renúncia fiscal. Quando a gente fala de um projeto de rendimento, um projeto de formação, um projeto de atleta de alto nível, ele precisa ter resultado esportivo para que as empresas tenham interesse. A gente, quando termina a década esportiva, a gente percebe na Lei Federal de Incentivo não uma diminuição de aporte de recursos. Porque o patamar estabelecido que se utiliza anualmente em projetos esportivos na Lei Federal é de 250 milhões. Então esse patamar vem sendo utilizado todos os anos. Um ano um pouco mais, um ano um pouco menos, mas na média muito próximo dos valores. Então não tem impacto a possibilidade de não ter mais grandes eventos no Brasil, apesar de ainda continuarem existindo grandes eventos no Brasil, mas isso não tem tanta importância em relação à lei federal. Então a gente percebe efetivamente que as leis de incentivo vieram para mudar uma realidade no Brasil. Uma realidade de que o esporte ele vinha passando por muita dificuldade. Óbvio que muita coisa ainda precisa ser aprimorada e melhorada, mas a gente está num caminho de possibilidade de ter um esporte mais praticado no Brasil. Os Jogos, Copa do Mundo, Olimpíada, Jogos Mundiais Militares, todos, e agora o ano que vem, Jogos Mundiais Master, fazem parte dessa vontade das marcas de estarem próximo, dessas vontades dos 3 níveis de governo de terem leis e de terem investimento em esporte. Então, entendo sim que esse legado ajuda ainda a continuidade do financiamento brasileiro. Um dos aspectos mais positivos da Lei de Incentivo ao Esporte é a sua contribuição para a popularização de esportes não tradicionais no país. A canoagem, o badminton, o judô, além de todas as modalidades paraesportivas, receberam investimentos significativos através da lei e seguem promovendo seus eventos regulares e hospedando eventos internacionais.